Neste vídeo vamos fazer uma peça ligeiramente mais elaborada que a anterior. Trata-se de uma peça que de facto tem mais operações, no entanto as operações ainda são operações muito básicas. É de facto uma peça que vão ver que não é difícil e que se consegue fazer em pouco tempo. E reparem que à medida que vão realizando 1, 2, 3, 4, 5 exemplos, vão verificando que começam a trabalhar cada vez mais depressa e com menos dificuldade. Vamos então avançar. E aqui estamos de volta ao SolidWorks. Esta será a peça que iremos realizar. É uma peça um pouco semelhante à peça anterior. De facto, ela apresenta mais operações e por isso faz dela uma peça mais elaborada, mas não é uma peça mais difícil. Aqui iremos analisar operações novas e no final, com toda a certeza, já estarão mais à vontade com a operação do SolidWorks. Vamos então iniciar a modelação da peça que acabamos de ver, agora munidos daquelas configurações que realizamos e que nos permite trabalhar no SolidWorks de modo um pouco mais fluido. Vamos arrancar um documento tipo parte e agora vamos iniciar por esboçar qualquer perfil, ou seja, o perfil daquela peça que viram, e para isso interessa-nos selecionar um comando de extrusão. Vou selecionar o plano de topo, dado que isto vai ser um chassi, e podemos começar a esboçar alguns dos elementos que sabemos que farão parte da nossa peça. E em termos de projeto, habitualmente o que é que se sabe? Sabemos, por exemplo, que existem furos em determinadas zonas e que faz sentido que alguns desses furos tenham uma distância entre eixos que deve ser respeitada, chama-se isso cotas funcionais, e essas cotas funcionais efetivamente são das primeiras coisas a colocar, inclusivamente essas cotas funcionais deverão ser toleranciadas. Neste caso, este tema sai um bocadinho do contexto deste vídeo, por isso não iremos focar essa situação. Ok, vamos atribuir aqui algumas cotas. Vamos atribuir a altura, pode ser 16 mm. Eu tento sempre aplicar aqui números da série de Renard, porque efetivamente é uma série que deve ser respeitada em termos de quando se está a criar alguma coisa que sabemos de antemão que implicará a colocação de elementos normalizados. Assim garantimos de alguma forma que efetivamente as dimensões que estamos a colocar são dimensões onde teremos possibilidade de colocar um elemento normalizado e não vamos ter surpresas e a peça por alguma razão depois não cabe. Ok, isto aqui acabou por ser excedente. Eu apliquei aqui uma relação de simetria, ou seja, para fazer isso selecionei este e este elemento. Ou seja, estava a explicar uma coisa, estava a fazer outra. É o que dá. Muito bem, temos esta situação, vamos agora ver o que é que falta. Faltam, claro, o dimensionamento dos elementos, aqui poderemos manter aqui uns 30, neste caso 12 parece-me bem, e dado que se trata de um elemento simétrico, reparem que efetivamente este elemento também já ficou definido. Agora vou esboçar aquilo que será o exterior da peça. Vamos utilizar aqui um comando offset. Para quem está a iniciar isto no Lucado, o offset faz uma cópia do elemento selecionado a uma determinada distância. Não é mais do que isso. Claro que este offset permite fazer algumas coisas extra, mas vamos avançando, uma coisa de cada vez. Ok? Vocês quiserem repetir o último comando, basta só clicar em Enter. Ele repete o último comando, como eu acabei de fazer. E eu agora vou começar a definir o que é que será o contorno exterior deste chassi. E daqui a nada vou gravar pela primeira vez o elemento. Eu agora estou aqui a ver que se calhar há aqui uma cota que terá que descer. Aqui vamos tentar baixar isto para metade, ok? Para ganhar aqui um bocadinho de espaço. E será mais ou menos isto. Eu vou criar uma simetria em parte da peça, não toda, mas parte sim. Agora, neste momento isto não está minimamente apto para ser extrudido. O que devo fazer é aparar este bocado aqui do sketch, ok? Tanto este arco como este arco tem que ser aparado, e para aparar, já agora a palavra em inglês diz trim. Esse comando está aqui, trim, e por defeito vocês têm o power trim.
O Power Trim funciona desta forma: clicam com o rato e onde tocarem, ele vai aparar o elemento relativamente às fronteiras que encontrar. Neste caso ele encontra ali uma fronteira que é esta linha aqui em cima e esta linha aqui em baixo. Reparem o que é que acontece quando eu toco numa das linhas, isto e isto, ok? Pronto, ao aparar este elemento ficamos com esta situação que estão a ver. Neste momento o sketch ainda se encontra por definir, provavelmente será este ponto aqui. Eu vou alinhá-lo com a origem, vou dizer que eles são alinhados verticalmente. Tendo esta parte, eu vou então fazer um mirror para a outra, para este lado, ok? E para isso vou precisar aqui de uma linha de simetria, para poder dizer ao software onde é que pretendo efetuar o mirror. Vamos então criar aqui uma linha. Esta linha será imediatamente transformada em linha de construção, ok? For construction. E agora vamos aplicar o comando mirror. Mirror. Aí está. Selecionam as entidades, neste caso é quase tudo, que farão parte e que nós pretendemos copiar para o outro lado, e aqui selecionam qual é que é a zona que será a vossa simetria. Aceitam. E o que é que eu vou fazer agora? Agora vou fazer uma outra circunferência idêntica a esta, mas posicionada na parte inferior da peça. O diâmetro vamos manter. Vamos fechar este sketch. Ele vai nos transportar para o modo de extrusão. Vamos deixar ficar assim. Aceitar. E temos aqui a base para a nossa peça. Ok? Esta será a base da nossa peça. Deixem-me só tirar aqui o Ambient Occlusion. Vamos então, que temos a base, agora fará sentido fazer todo o processo de gravação. Aliás, já o poderia ter feito logo no início. E vou proceder exatamente de modo que expliquei no primeiro vídeo desta série. O nome está dado. Vamos atribuir agora aqui estas propriedades. Isto vai ser qualquer coisa assim deste género. O title vamos pôr chassi. Aqui a nível das propriedades customizadas vamos atribuir nomes em inglês, porque nos vai permitir aqui poupar algum tempo. Não quer dizer que não o pudesse fazer em português, como é óbvio, no entanto iria demorar um pouquinho mais tempo a configurar depois aquela situação no drawing. Ok, o material não está especificado e ele não está a atribuir ali qualquer material, faz sentido fazê-lo agora. Vamos imaginar que isto é alumínio e temos, se formos lá espreitar, já teremos aqui o material associado, ou seja, ele já conseguiu descobrir o que é que era. Vamos então fazer fillet. Vou aplicar aqui uma série de fillets a toda a volta para tornar a peça execuível, ou pelo menos mais facilmente execuível. Eventualmente também vou aumentar aqui um pouquinho esta espessura, mais uma vez para 15, idêntico ao que fizemos naquele vídeo. E reparem, se eu fizer agora OK, ele não vai atualizar, por isso vou fazer aqui rebuild e depois é que faço OK, dado que esta foi uma alteração que não foi feita diretamente na operação aqui. O que fiz foi clicar e arrastar e isso não atualiza diretamente. Próxima fase, vamos executar aqui um comando shell e agora vem o meu receio relativamente a estes furos, o tamanho deles. Vamos fazer OK e vamos ver o resultado. Pronto, não ficou assim tão mal como estava à espera, apesar de que efetivamente este espaço aqui é curto depois para passar uma ferramenta. Ok, vamos tentar aplicar aqui o shell de parede variável neste elemento, apesar que vamos ver qual é que será o resultado. Se eventualmente for bom, deixamos ficar. Okay. Neste caso em concreto, deste elemento e deste elemento, eu quero uma parede um pouquinho mais fina. Vamos tentar pôr metade e ver o que é que acontece. 5. Ok. Pronto, ou seja, não aconteceu nada de mal, inclusivamente ganhei ali aquele espaço, por isso vamos manter esta situação. Próxima fase será, por exemplo, criar algumas nervuras para reforçar este elemento. Ok, irei fazê-lo agora, mas antes disso vou tentar também rebaixar aqui a zona inferior. Vamos já ver como é que podemos fazer isso muito rapidamente. Vamos então criar aqui uma operação de corte nesta face, olhar para ela de frente e vou extrair a geometria que está por baixo. Como é que eu posso fazer isto de forma muito rápida? Primeira coisa, abrir o sketch. Segunda coisa, selecionar a face que contém toda a geometria que pretendo. E agora utilizo o comando Convert Entities, que o que vai fazer vai ser converter esta seleção toda para o sketch atual e fico com isto.
ok? Isto basicamente o que fez é pegou em todos os elementos que estavam selecionados e converteu isto tudo num sketch. O que quer dizer que agora eu posso perfeitamente fazer aqui uma extrusão, não será de 10, mas pode ser, por exemplo, de 3 mm para retirar aqui algum material na parte inferior. Ok? E aqui ficamos com 10, salvo erro, acho que é mesmo 10 que temos, que foi o que eu coloquei no shell, deixem-me só verificar, não sei se foi 10 ou foi... não, está com 5. E o resto na outra parte fica com 3. Ora, deixem-me só espreitar aqui esta situação. Não, ele está com 10 relativamente à face. Depois existem aqui dois elementos que efetivamente estão com 5. Ele fica com 5 relativamente à face de baixo. Está correto, ok? Pronto. Vamos então aplicar aqui outras situações para conferir um bocadinho de maior reforço a este elemento. Vou aplicar umas nervuras, não é que fosse necessário, mas só para ver também esse comando, ou seja, vamos explorar aqui mais um comando. E a nervura tem uma particularidade, porquê? Porque é um comando que está aqui, que se chama rib, e que precisa de sketch para ser produzido, ok? Só que precisa de um sketch só mesmo para posicionar o elemento, não mais do que isso. Ok, vamos então abrir o sketch para o rib, e podemos fazê-lo, obviamente, utilizando a tecla de atalho que vocês eventualmente tenham disponível no rato, ou então Ctrl S, e é que implementaram essa tecla de atalho, senão vão ter mesmo que ativar, ou então fazem S e selecionam abrir sketch. Agora fica à vontade de cada um. E vamos criar uma nervura que será concêntrica entre estes, concêntrica, ou seja, é uma nervura radial relativamente aos centros que aqui estão. Eu quero uma nervura aqui nesta zona e depois quero uma nervura com esta orientação. Reparem que nem sequer preciso tocar nos elementos fronteira, porque não vale mesmo a pena, ou seja, ele só precisa mesmo de saber a posição da nervura. Agora, este elemento, assim como está, não pode ser. Porquê? Porque ele está a criar nervura, entre aspas, em zonas em que efetivamente não existe material. E vocês têm que criar uma nervura, tem que existir material por baixo, necessariamente. Assim sendo, eu o que vou fazer aqui para resolver esta situação será criar, olhem, por exemplo, pode ser um trim não, um offset. Vou repetir novamente o último comando, Enter. Fazemos S para fazer um trim e aparo esta situação aqui, aqui também. E agora estes elementos também já podem ser apagados. Ok, estamos aqui a utilizar o Power Trim numa situação mesmo muito eficaz, ok? Muito bem, tenho aqui isto, eu sei que as posições estão corretas, não vou preocupar muito com a definição de sketch, dado que isto é um sketch muito especial. Fecho o trim, voltamos então aqui à situação do rib, e o que é que devemos fazer? Agora devemos definir a espessura da nervura que pretendemos. 10 mm para o caso parece-me francamente exagerado, talvez 4. Podemos fazer a nervura relativamente ao centro da linha que criamos, à esquerda, à direita, ok? E ao centro é o habitual. Atenção, e muito importante, verifiquem se a seta está a apontar para cima ou para baixo. Elas têm que apontar sempre no sentido em que existe material. Já agora, as nervuras não precisam de ser necessariamente lineares. Podem criar nervuras curvas. Aceitamos e ficamos com esta situação aqui, que estão a ver, que basicamente acaba por conferir um pequeno reforço à peça. Próxima fase, fazer os redondos. Isto devem sempre deixar para o fim, senão o mais certo é que vão ter problemas a seu tempo, ok? E com toda a certeza se vão arrepender de fazer o fillet caso façam cedo demais, ok? Aqui neste caso nós temos uma situação que se calhar o 10, nem é 10, é o 4, vamos para o 4. Eu quero ver é que não cria aqui nenhuma aresta viva. Ok? Pronto, e de facto não está a criar. 4 será o valor mágico para esta situação. E agora, por fim, vamos imaginar que se trata de uma peça de fundição. Vamos também fazer um fillet, um pequeno fillet aqui em baixo, nesta parede, nesta. Vamos selecionar os diferentes pockets que existem na peça. E depois aqui em baixo teremos que repetir a mesma situação. Ok, temos aqui a peça com esta configuração, vamos rodar e vamos repetir a mesma coisa. Aqui não faz sentido a criação de nervuras,
por isso o que deveria fazer será fazer fillet, selecionar primeiro os contornos todos, os contornos não, os cantos todos, 4, ok, e agora aplicamos o fillet aqui ao pocket, neste caso não é 4, é 1 e ok. Pronto, a peça continua a ganhar forma, vamos criar aqui um género de um casquilho, aqui nesta zona um pouco mais alta, eventualmente aqui será para colocar um elemento qualquer, vamos simular isso. S, Extrude Boss, vamos acrescentar material, apesar que também o poderíamos retirar, e se calhar faremos isso a seguir. Vamos olhar para a peça de frente, criar uma circunferência que vai então ser a zona que vai ser aumentada. Vamos selecionar a aresta, fazemos converter esta entidade. Ok, temos aqui a opção Convert Entities. Eu, entretanto, estava habituado à posição que tinha, como estive aqui a configurar isto, as minhas ferramentas estão fora do sítio. E agora fazemos um offset, nem tanto, talvez um offset de 5 para esta zona e aceitamos. Estamos preparados para criar a extrusão. Reparem que se eu tivesse feito só a circunferência de fora, eu neste momento já teria o furo tapado. 3 mm será muito, vamos pôr aqui 1.5. E temos agora este ressalto, que estão a ver. Vamos duplicar este ressalto para ambos os lados. E como é que eu consigo fazer isso? Utilizando o mirror. Eu, por acaso, devo ter aqui alguma sorte, porque tenho aqui um plano, precisamente na zona de simetria, e terei outro plano aqui na zona de simetria. Não é sorte, porquê? Porque eu tive o cuidado de fazer a peça simétrica, assim não sou obrigado nesta fase a criar um plano, chamada geometria de referência, o que se calhar iria complicar aqui um bocadinho as coisas. Num dos próximos vídeos iremos tratar das geometrias de referência. Vamos então criar o mirror. Aqui temos o nosso comando mirror disponível. Se não tem aqui, lembrem-se que ele há de estar aqui dentro. Ele estará aqui escondido. Aqui dentro do linear pattern tem o mirror. S, mirror. Selecionam o plano de simetria. Eu só queria recordar aqui uma situação. Estava agora a fazer esta operação e estava-me a lembrar. No Sketch vocês selecionaram uma linha. Lembrem-se que o Sketch se trata de uma situação bidimensional, ok? Vocês precisaram de um elemento, que foi um elemento de uma linha, para fazer o Sketch. Até porque no Sketch vocês não têm planos disponíveis para fazer nada. Aqui, como se trata de duplicação de operações, ou seja, já num ambiente tridimensional, vocês precisam de um plano. Ok? Pronto, lembrem-se disso. Agora, o que é que pretendemos copiar? Pretendemos copiar esta feature, e esta feature neste momento está a ser duplicada já para aquele lado. Vamos aceitar como sendo válido, efetivamente pretendo isto, e agora vamos duplicar as duas para o outro lado. Assim sendo, repetimos o comando através da tecla Enter, selecionamos agora o plano que nos interessa e reparem que ele já está a fazer o mirror e foi só fazer OK. Porquê? Porque ele tinha selecionado a última operação. Ou seja, o próprio software parece que adivinha como é que se pretende as coisas. Uma situação, num caso de uma peça destas, será escariar a peça, pelo menos nas zonas que consideremos funcionais, para facilitar a entrada dos diferentes membros que eventualmente irão entrar lá. O chamfer está escondido aqui por baixo do fillet. Na prática isto não vai ser bem um chamfer, vai ser mais um escariado, uma coisa pequena. E vou selecionar diretamente as faces. Aqui quero a face, ele está aqui a detectar uma série de outros elementos que estão por trás. Às vezes é bom poder selecioná-los, outras vezes atrapalham um bocadinho. Vamos considerar então a peça modelada e agora sim vamos acrescentar os parâmetros que faltavam aqui nas propriedades que eu disse que iria colocar. Neste momento temos o material, temos a massa, temos aqui uma peça para quase 400 gramas, trata-se de uma peça relativamente pequena e vamos acrescentar agora um outro parâmetro. Esse parâmetro implica a utilização aqui da geometria de referência. Eu vou utilizar este comando, bounding box. Ele o que vai fazer será criar uma caixa em torno da peça. O objetivo é muito simples, é extrair as medidas de atravancamento da peça, para depois serem usadas posteriormente, por exemplo, num desenho. Podemos perguntar onde é que elas estão. Neste momento elas situam-se dentro das propriedades específicas, ou neste caso nas configurações específicas da peça. Reparem, temos aqui as dimensões de atravancamento da peça e o que é que nós podemos fazer com isto. Agora não vale a pena seguir. O que agora vou fazer será transportar esta peça para um documento do tipo Drawing. Vou selecionar uma folha A3.
arrastar uma das projeções para a folha e o que é que verificamos? Verificamos que a folha, neste caso a legenda, já se apresenta parcialmente preenchida com o material, aqui está, o peso e para além disso temos aqui no Drawing Number o nosso código. Faltam alguns elementos, nomeadamente quem desenhou, assim como o título e as propriedades que acabamos de colocar. Vamos começar pelo autor. Eu para fazer isto, será um tema que iremos abordar mais tarde, como configurar e como criar uma legenda e uma margem. Por isso não devem sequer tentar seguir, porque efetivamente é algo que iremos abordar num próximo vídeo. Aqui eu vou selecionar e vou buscar uma propriedade à peça que é a propriedade do autor. Assim sendo, vamos clicar em Model Found Here e vamos pôr autor. E reparem que o campo autor foi imediatamente preenchido. Aqui no title vamos também buscar esta propriedade ao modelo. E temos aqui um campo chamado title. E este é o chassi. E agora vamos ver como é que podemos ir buscar a propriedade relativa às dimensões de atravancamento da peça. Eu vou colocar aqui neste campo que diz revisão, apesar de não ter aqui nenhum campo específico para isso. O que vou fazer será apagar precisamente isto é um campo de texto, e vou duplicar esta caixa 3 vezes e cada uma destas caixas servirá para colocar nada mais nada menos do que o comprimento, largura e profundidade. Vamos alinhar estas caixas para que elas fiquem igualmente espaçadas, selecionar as 3, tecla direita do rato, alignment e vamos fazer space evenly across. Ok? A distância entre elas, estou a fazer isto de uma forma um pouco tosca. Isto era possível especificar qualquer coisa como largura por comprimento por profundidade e depois era possivelmente colocar até inclusivamente as dimensões. As unidades que estão usadas, neste caso milímetros. Vamos então selecionar o primeiro campo e vamos ver como é que podemos ir buscar. É exatamente da mesma forma, Model Found Here. E a primeira propriedade será o length, comprimento, e reparem que nós já temos aqui um problema a acontecer. Vamos ter que puxar isto um bocadinho para o lado, este também um pouco mais para o lado. Agora vamos colocar o segundo campo, e o segundo campo será também aqui nas propriedades. Obviamente teremos que trocar isto para o modelo, e temos aqui a width, e agora, e por fim, vamos colocar outra propriedade, também no modelo, e agora vamos pôr a thickness. Reparem que este software tem propriedades relativas ao documento atual, que neste caso é o drawing, quer dizer que eu posso ter um autor para o modelo 3D e um autor para o desenho, neste caso desenho, cotagem e todo tipo de anotações que eventualmente possa conter, nomeadamente o lançamento, cálculos e tudo mais. Isto é bastante interessante porque há empresas em que efetivamente há um grupo de pessoas que fazem a modelação e outro grupo cria o desenho, e daí existir esta distinção. Pronto, entretanto, nós temos a nossa legenda, pelo menos até o momento, com os campos que decidimos criar, e será este o aspecto. O que é que acontece com este tipo de legenda? O que habitualmente acontece é o seguinte, ou seja, vocês colocam um modelo e a legenda fica totalmente preenchida com todos os campos que interessa. Notem que esta caixa relativa àquele elemento que nós colocamos de referência surge em torno da peça. Esta caixa pode ser obviamente escondida, irei fazer isso agora. Vamos selecionar aqui esta operação. Aqui dentro teremos a nossa peça e dentro da nossa peça teremos o bounding box, a qual iremos fazer hide. Ok? Pronto, e isto desaparece. Alerto que isto não está minimamente configurado. Isto, para terem uma ideia, isto está de acordo com o método americano ainda, as projeções não são feitas no primeiro diedro. Pronto, são questões que interessa depois, mais tarde, configurar, e voltaremos a isso num próximo vídeo. Espero que tenham gostado e sobretudo que vos tenha sido útil. Assim sendo, até um próximo vídeo e até lá, fiquem bem. Obrigado.